Oi, oi! Começando conversas culturais e na pauta poesia e artes visuais. A Janaína Ribeiro a escritora e tradutora Janaína Ribeiro vem conversar com a gente sobre o seu primeiro livro de poesias, o Labaredas no Jardim, cujo evento de lançamento vai ser na quinta-feira, dia 14 de maio, na Lagoa da Conceição, na livraria Édera. E aí, na sequência, a artista visual Ana da Nova vem falar com a gente sobre a sua primeira exposição individual, a... não quero errar o nome, gente, a intitulada O Íntimo, O Inseparável e O Resto, que vai acontecer na sexta-feira, dia 15 de maio, na Galeria Berlim. Tô vendo que as gurias já estão chegando por aqui. Antes de chamar elas para conversa, eu te conto que eu sou a Letícia Bombo e assino a coluna Entretenimento no portal Acontecendo Aqui. Em geral, às quintas-feiras, eu publico uma agenda cultural comentada em que falo de alguns eventos que vão acontecer até o final da semana, alguns outros até o final do mês, que é pra gente se organizar um pouco mais, né, na nossa agenda. E aí, num outro dia da semana, que em geral é às terças-feiras ao meio-dia, eu faço essa conversa pelo Instagram do Acontecendo Aqui, pra gente conhecer mais sobre a produção cultural de Santa Catarina. Gente, tô vendo que o pessoal já tá chegando por aqui. Bem-vindos, bem-vindas. Que massa receber vocês aqui. Para quem tá almoçando, bom almoço. Para quem vai almoçar ainda, prepara tudo certinho aí. Fica aqui com a gente, escutando o nosso papo cultural. Tá bom? Bom, vou chamar então. A nossa conversa vai começar com a Janaína, porque o evento de lançamento dela é no dia 14. Ela que vai fazer o lançamento do livro Labaredas no Jardim, na livraria Édera, na Lagoa da Conceição. Quero conversar com ela, porque ela é escritora, tradutora, então quero entender mais sobre o trabalho da Janaína por aqui. Eu vi que ela já pediu para participar, então eu já vou aceitar ela e convidar vocês para interagir com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa sobre o livro, né, da Janaína, e depois a arte que a Ana vai começar a expor na sexta-feira, vão deixando os comentários de vocês por aqui, que conforme a gente vai conversando, a gente também vai lendo, e aí o papo fica ainda mais interessante. E aí, bom, lembrando que pode acontecer algum atraso aqui, né? Estamos ao vivo aqui no Instagram, então pode ser que demore um pouquinho para o Instagram aceitar a nossa conversa, mas fiquem por aqui que já já a gente vai conseguir falar com a Janaína, beleza? Vou aceitar ela aqui então. Aqui já apareceu para mim que eu aceitei a Jana. Jana tá chegando. Bem-vinda, Jana. Tudo bom? Oi, Lê, tudo bem? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde. Bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Que Isso. legal te receber por aqui. Fiquei bem feliz que deu certo da gente fazer essa conversa. E eu já chego te perguntando, o que foi que te inspirou a escrever o Labaredas no Jardim? Certo, Lê. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. E assim, o que eu posso te dizer? A inspiração, ela sempre esteve presente na minha vida, né? Eu comecei a escrever desde muito cedo, colecionar poemas em momentos diferentes e marcantes da minha vida. Só que a gente vai guardando esses poemas até que a obra se torna maior do que nós. Eu acho que o livro, ele pede para nascer. Existe uma trajetória até a gente aceitar esse desejo de se reconhecer como escritor, né? Como escritora, no caso. E dar os passos necessários para que a obra venha ao mundo como uma obra de literatura. Nesse trajeto, eu acho que foi muito importante para mim os concursos literários, né? Que legal, legal. Isso. Bom, é porque você é escritora e tradutora, né? Você acha E, que um trabalho puxou o outro, assim? Você falou que você escreve há muito tempo, mas você escreve antes de ser tradutora. sim, sim, sim. E aí? Hum. Não, pode perguntar o que tu... Não, e aí então você acha que isso? Você acha que a escrita trouxe a tradutora, a escritora trouxe a tradutora, e aí como é que foi esse caminho, assim? Né, conta um pouquinho mais pra gente. Sim, eu sou apaixonada por literatura desde que eu me entendo por gente, assim, né? A minha diversão quando eu era adolescente era passear até a livraria para ver os livros, olhar as capas de livros, ler, conhecer novos autores e tal. Então, junto com isso, porque a literatura ela fala muito sobre mundo, né? Sobre visões de mundo, ela abre essa janela, essas janelas para o mundo. Então, fruto dessa curiosidade que eu sempre tive, eu
também comecei a querer conhecer outras culturas que fossem diferentes da minha. E foi isso que me levou a decidir sair do país. Bem nova, assim, né? Eu terminei meu ensino médio e falei, olha, eu preciso ver outra coisa. Agora eu já terminei essa etapa e eu quero mergulhar, eu quero ir para um lugar onde seja tudo diferente, onde as pessoas falem outra língua, onde elas pensem. Eu queria entender como é que a língua podia funcionar na cabeça de outras pessoas em outro lugar. Então, as coisas meio que caminham juntas, né? Então, assim, fiz essa viagem, eu aprendi o inglês, eu me apaixonei pelo inglês bem nova também. E aí foi assim, quando eu voltei de viagem, eu demorei bastante tempo até aceitar a língua como uma profissão. Para mim, ela era uma paixão. Mas, né, e às vezes é difícil a gente fazer esse link, apesar dele ser muito óbvio, né? Ah, será que é óbvio? Não sei, também fico um É, pouco na dúvida. começou a se tornar óbvio para mim quando nem nada mais fazia sentido. Eu senti esse chamado, assim, sempre voltando, nossa, mas eu sou apaixonada pela língua, eu quero trabalhar com isso, eu quero conhecer mais, eu quero explorar mais, eu quero usar esse dom e juntando com a escrita, que era algo que já me apaixonava. Então foi um casamento perfeito. Que legal. E aí, bom, imagino que então profissionalmente você já deva ter participado de vários livros, mas aí esse é o primeiro que é seu, só seu. Sim, no ramo da tradução eu traduzi alguns livros, eu traduzi traduzi um livro de poesias e traduzi alguns livros técnicos. E em seguida comecei a entrar para um outro ramo dentro da tradução, que é a gestão de qualidade linguística. Então, é bem complicado, assim, mas eu trabalho para empresas, marcas globais, que traduzem o seu conteúdo para, assim, vamos dizer, 20, 30 idiomas diferentes. É o que a gente chama de localização de idiomas. Então, eu acabei indo para esse outro lado, para gestão de qualidade de tradução. E aí, na escrita, e, enfim, a poesia e a escrita acabou sendo um projeto mais pessoal, onde eu consigo desenvolver o meu lado artístico. Que legal, que legal. E a gente estava conversando um pouquinho, né, para a gente poder fazer essa entrevista. Eu li também que é um relato bastante pessoal, né, Jana? Eu acho que você já veio com meio que com um punch, assim, porque já traz uma coisa muito pessoal e bastante feminina também, assim, né? Então, como é que foi o processo de você escrever essas poesias e publicar, colocá-las no mundo? Uhum. A escrita delas, eu costumo brincar assim, que o poema ele acontece para mim quando a vida se torna insuportável. Uau. E ao mesmo tempo, uma vez que ele está no papel, e assim, o eu lírico, quando ele acontece, ele é uma quebra no cotidiano, é uma quebra na rotina, é um lugar onde a gente pode. É um acontecimento na vida, assim. A gente, né, tá vivendo a vida e de repente vem um poema. E aquilo ali, assim, ele te arrebata, ele te tira do passar mecânico das horas, de tudo que tu tinha para fazer. O tempo ganha outro sentido, enfim. Então, assim, ao longo da vida, eles foram sendo produzidos. Claro que nessa coletânea eu tenho só os poemas mais recentes, eu não estou trazendo poemas da minha infância e adolescência. Mas momentos marcantes e do ciclo, né? Dos nossos ciclos da vida, como inícios e términos. A questão da mulher, também da linhagem feminina, da ligação com as minhas antepassadas. Eu sinto também uma ligação muito forte com os elementos da natureza, e a natureza está muito presente na minha obra, assim, como simbologia. E como isso, como o nascimento, como aquilo que sustenta, como as coisas que terminam, para onde que elas vão, desse modo. Eu acho sempre, Jana, quando é uma coisa bastante pessoal, assim, eu acho que o autor, a autora, né, no caso, a autora, é muito corajosa, assim, de se expor de uma certa forma, né? Porque quem for ler, vai ler um pouquinho de você ali, né? E aí queria sentir qual que é esse, é uma borboleta no estômago que dá, eu acho, né? É De se verdade, Lê. expor. É verdade. Para mim, o passo mais difícil, escrever poesia é fácil para mim. Agora, ter coragem de publicar foi um trabalho muito grande, que demorou muitos anos até eu aceitar
que esses poemas poderiam ter um espaço no mundo, sabe? Além de mim. Por isso que eu falo que a obra, ela ganha, ela se torna maior que o autor. Porque fica insuportável guardar aquilo só para si. Então, eu passei por diferentes estágios. É que, assim, a gente tem é muito mais fácil sustentar um sonho do que uma realidade, né? A gente tem um sonho de ser um autor, a gente tem um sonho de escrever um livro, e só que quando a gente se propõe a fazer isso na prática, a gente se confronta com a possibilidade do fracasso, né? E do julgamento, de, né, o que sentido isso vai ter para outras pessoas, isso é muito meu, por que eu vou colocar isso no mundo? Por que isso precisa sair de mim? Então, eu acho... Mas esse questionamento vai levando a gente a entender, bom, se fosse assim, ninguém publicaria, ninguém faria arte, a arte acontece no momento em que ela é compartilhada, né? Quando ela sai de mim e consegue tocar o outro. Então, aos poucos, eu fui entendendo que eu precisaria me expor a esse risco, que eu teria que arriscar minha própria pele e assumir o meu desejo de ser escritora, de lançar uma obra, de compartilhar, de entender como que isso poderia também tocar outras pessoas ou não. Foi difícil, demorou muito cozinhar dessa ideia, assim, mas agora, nesse momento, eu estou muito feliz. Mudou, assim, do medo para uma expectativa feliz, assim. Agora eu estou assim, eu quero que as pessoas leiam. Que legal, que empoderada, que massa, parabéns. Sim, obrigada. O Juliano está aqui falando que bacana, vivências pessoais sempre servem de inspiração e creio que os trabalhos da Jane e da Ana têm muito disso. Eu também acho, Ju, acho que a gente vai por esse gancho também, sabe? É isso, né, que você estava falando, né, Jana? A questão da gente poder compartilhar a nossa visão de mundo, de sentimento, de emoção. E se as pessoas não tivessem coragem de compartilhar isso, não teria arte, né? É muito interessante essa tua fala. Bom, e aí para celebrar, então, essa tua conquista, esse teu empoderamento, você vai fazer um evento de lançamento do livro, né? Que é nessa quinta-feira, dia 14 de maio. Feira, na Livraria Édera da Lagoa, estou muito feliz. Assim, eu já falei a palavra sonho aqui, né? Esse sonho de ser escritora e tal. A gente... Eu não sei se acontece com todo mundo, mas comigo aconteceu. Eu, desde pequena, eu sonhava em passar pela frente da livraria e ver o meu livro lá, aquela coisa. E eu sei que 2 anos antes... 2 anos. Um mês antes de eu saber que o meu livro seria publicado, até porque foi muito rápido, assim, o momento em que eu decidi publicar e ele se tornar realidade. Abriu uma livraria nova aqui na Lagoa, que é a Édera Livraria, que é uma livraria simplesmente lindíssima. Ela é super charmosa, ela é um sonho de livraria, sabe? Que legal. E no momento que eu passei na frente, eu falei, meu Deus, que livraria perfeita. O dia que eu lançar o meu livro, eu vou lançar aqui nessa livraria, no meu bairro. Assim, agora abriu uma livraria no meu bairro, é a hora. E coincidências, sincronias ou serendipidades, como se diz, não sei se é a palavra certa, a tradução errada aqui. Um mês depois, nem um mês depois, eu resolvi enviar, por uma série de coincidências, eu resolvi enviar o meu manuscrito e recebi a aprovação. Eu falei, nossa, então... Maravilhoso. Que legal. Encadeamento feliz de eventos. Então, estou bem feliz que vai ser lá. Vai ser uma noite muito gostosa. Eu estou muito feliz com a resposta das pessoas, porque de ver como a arte movimenta as pessoas, como brota algo de bom, como as pessoas ficam felizes de ser convidadas para um evento desses, como elas ficam felizes com esse convite também para penetrar o universo do outro, né? Porque mais que tudo é esse convite. Eu estou convidando as pessoas para entrarem no meu universo e então estou bem feliz. Acho que vai ser uma noite muito legal. Vai ter música, vai ter coquetel. Tá todo mundo convidado. Que maravilha, né? E verem esse novo universo que, assim, um passarinho me contou que já tem até um próximo trabalho sendo pensado aí, sendo, né, manufaturado. Sim. No momento em que eu enviei o meu manuscrito e ele foi aprovado, assim, para a primeira editora que eu mandei, eu falei, opa, isso aqui foi fácil demais. Agora eu quero mais.
Eu quero outra editora, eu quero talvez uma editora maior, não sei agora, porque algo que eu escrevi, comentei em alguma entrevista sobre o livro como um testemunho da evolução artística, né? Porque a gente, é isso, nesse risco que a gente corre de ser imperfeito, a gente, de trazer uma obra para a realidade, a gente traz a obra sabendo que ela não é, ela é uma obra inacabada, ela não é perfeita, ela não atingiu aquele lugar e talvez nunca vai atingir. E é isso que nos move a continuar escrevendo. E aí o meu namorado, que é músico também, artista, assim, ele falou, eu estava insegura com essas questões, mas esses poemas, eles ainda não, sabe, não Não é sei, eu não isso. tô segura. E ele assim, mas publica, porque esse é um testemunho do teu lugar como artista hoje, sabe? Maravilhoso, legal. Registra isso, né? Quem sabe o próximo vai ser um outro livro, vai ser diferente. Então, para mim, assim, existe essa baliza, né? Hoje eu sei o que eu já publiquei e eu já sei o que eu quero publicar, que nunca vai ser, que precisa ser diferente, né? A gente já amadurece a partir de uma obra para outra. Então, eu estou bem feliz com a perspectiva de já publicar outro livro, mas por enquanto estamos nesse. É que eu tô colocando os carros na frente dos bois aqui, né? Mas já quis falar, né? Que dá um spoilerzinho. A autora que está chegando no mercado agora com seu primeiro livro não está começando com outro, que já está, né? Sim, inclusive assim, ó, como eu falei no começo sobre a importância dos concursos literários, né? Porque a gente escreve e fica pensando, isso aqui é bobagem, todo mundo escreve, qualquer um pode escrever e tal. E a primeira vez que eu resolvi arriscar, assim, foi quando eu vi um cartaz do concurso literário do Sinergia, que é esse concurso literário aqui de Santa Catarina, né? E Então, aí eu enviei e fui selecionada, e aquilo para mim foi um momento tão feliz, de ter esse reconhecimento né, de que, bom, isso aqui é um material literário, vamos dizer. Existe um potencial literário que seja, e ver as tuas palavras publicadas e a troca com os autores. Então, foi muito importante ali essa primeira coletânea para mim. O pessoal do Sinergia, assim, tá de parabéns, porque eles fomentam esse projeto há muitos anos, né? O concurso literário do Sinergia aqui em Santa Catarina. legal. E super legal. E esse primeiro poema que eu publiquei lá, ele foi musicado. E aí nós vamos tocar esse poema vai, né, lá no dia do lançamento desse livro. Ele não está nesse livro, mas Que legal, que massa! Super bacana isso, assim, essa conexão, né? Porque de uma certa forma foi isso que te deu um empurrão para começar, né, a querer publicar, a brotar esse sentimento, assim, né? Que legal! Tô curiosa para conhecer este poema musicado e, claro, curiosa para conhecer o livro. Por acaso você tem o livro por aí só para mostrar a capa para gente? claro, só um segundo. Para a gente ver rapidinho. Eu e as minhas coisas não combinadas, né? Não, tá na mão. Aqui tá ele, ó. Boa! Eu fiquei Ah, que muito feliz com bonito! todo o projeto gráfico do livro, é muito bonito. Eu sempre quis um livro assim que falasse também com imagens. Uhum. Foi uma simbiose muito incrível assim com a editora, porque eu não pedi isso. Tá, eu Eu ia não te perguntar como é que foi esse processo. Bom, assim, é burocrático, né? Elas me enviaram um pedido de briefing, que eu Uhum. mandasse algumas referências, que eu escrevesse um pouco sobre o que eu gostaria e o que eu não gostaria na capa. Super difícil, né? Para descrever o que tu quer em imagens, mais ou menos, em questão de cores e tal. Mas e aí eu enviei, e na primeira amostra que ela me mandou, eu falei assim, perfeito, tipo, não é nada do que eu tinha falado para ela. Assim, ela pegou várias referências e fez outra coisa que traduziu, em outras palavras, traduziu o que eu queria. Eu tinha falado para ela outra coisa, assim, que tivesse uma Olha só. chama, labareda mesmo, que tivesse uma, sei lá, era diferente. E a parte interna eu não pedi nada, assim. Mas aí quando eu falei me comunicando com a designer e tal, e ela disse, nossa, eu fiquei tão tocada com os poemas, tão sensibilizada, que eu quis fazer. Que legal. Assim, eu acho que combina, fiquei muito feliz de ter feito esse trabalho e tal. Eu falei, isso é
é uma alegria muito grande quando acontece essa conexão, né? Já é mais um reconhecimento até, né? Veja, tocou uma pessoa, né? Já, a tua obra de arte, tua obra literária já tocou uma pessoa. Ô, Jane, e aí pra gente já começar a se encaminhar para o final da nossa Uhum. conversa, como que as pessoas podem adquirir o livro pós-lançamento? Certo. Esse livro ele está sendo vendido pela Vinca Literária Editora, lá no site da Vinca. No meu perfil do Instagram, ali, Janaína Tradutora, tem o link da bio, é bem fácil, né? Eu falo, gente, não tem erro. É link na bio, clicou. Já tá lá. Eu sempre vou ter exemplares também à disposição. Se alguém quiser, pode falar comigo aqui, né? Pelo Insta mesmo, mas eu acredito que ele também está disponível na Amazon. Ah, legal, ótimo. Porque Mas é aí facinho também, né? uhum, também Maravilha. Maravilha, Jana. Eu agradeço muito teu tempo, a tua agenda para a gente fazer esse papo aqui. Sucesso no lançamento e que esse livro seja vendido aí para todo mundo. obrigada, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Que bom! E ó, fica ligadinho aqui com a gente, porque agora na sequência a Ana da Nova vem falar sobre artes visuais e também essa questão mais íntima, essa coisa da gente se expor de uma certa forma. Então fica escutando aqui a conversa com a Ana. Se quiser ficar para trocar ideia aqui também, fica bem à vontade. Mas aí eu já eu vi que a Ana já pediu para participar, então já vou chamar ela aqui para nossa conversa. Tá bom. Tá? Obrigada. Obrigada também, sucesso. Já tô aceitando aqui a Ana. Ó, Ana chegando. Oi, Ana, bem-vinda, tudo bom? Oi, Lê, tudo bem? Bom dia para as pessoas que estão com a gente. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho. Quero aproveitar também e desejar todo sucesso para a Jana. Sim, que legal, né? Que legal. Jana, eu vou te deixar à vontade mesmo, tá? Caso você queira sair, é só clicar no xizinho ali, não tem problema. Se quiser ficar na conversa, fique, pode ir trocando ideia com a gente aqui também, tá? Ana, bom, então vamos conversar agora sobre artes visuais, né? A gente sai da literatura para as artes visuais. E aí também é a tua primeira mostra individual, né? Primeira vez que você está expondo obras tuas e de forma individual, como é que é essa sensação? A sensação é sempre o frio na barriga, né? É isso que eu acho que é isso que move a gente, né? E realmente eu participei de algumas coletivas e essa é a minha primeira individual. E vai ser na Galeria Berlim, sexta-feira, um dia depois do lançamento do livro da Jana, a gente já pode ir para a Galeria Berlim ver exposições, e são tapeçarias, né? São bordados, é isso, né? Não, tem tapeçarias e tem também pinturas, né? Que eu trabalho principalmente com aquarela, técnica mista também, e algumas tapeçarias. E aí vai ser no Berlim, na Galeria Berlim, na Victor Konder 409, dia 15, sexta-feira, às 7 horas da noite. Está todo mundo convidado. Maravilha. A visitação é gratuita, né? A visitação é gratuita, a entrada é gratuita. E eu convido todo mundo para ir lá brindar junto com a gente. Ah, que legal. Aí na sexta é o evento de lançamento e depois fica até... Vou pegar 27. a colinha. Até? 27 de junho. 27 de junho. Então o pessoal tem tempo para ver a tua exposição. E aí o título da exposição também traz essa coisa íntima, né? Lá já no começo, que é o íntimo, o inseparável, o resto. Conta pra gente o que você quis dizer com esse título. Exatamente. Assim, o meu trabalho, eu falo muito, uma das minhas maiores referências é a casa, o lar, esses lugares que a gente passou e que viveu histórias e que todos nós temos essas histórias em alguns lugares. Então, quer dizer, eu transformo isso em cenários. Cenários onde pode ter acontecido uma história real, uma história imaginária ou uma história de outra pessoa. Você vai decidir. Só que eu trago fragmentos da minha história. E esses fragmentos da minha história, eles trazem essas memórias afetivas do que foi que a gente viveu ali. Ou seja, o que é tão íntimo que não vai ser compartilhado, que só quem passou ali naquele momento sabe, mas que também forma
o resto? O que é tão inseparável que a gente decide conscientemente trazer para o resto da nossa vida e que forma o resto? Que o resto é o quê? É o que nós somos hoje. Hoje todos nós somos resto. Nós nos formamos do que sobrou das nossas histórias, das nossas memórias, das nossas afetividades e assim por diante. Então eu trago um pouco desse sentimento, desses lugares onde eu vivi, aonde eu passei e que me marcaram profundamente. Então, assim, tem o fragmento do chão de uma casa de praia que eu veraneava com meus pais, que tinha uma lajota quadriculada, isso aparece no meu trabalho. E sempre assim, o engraçado é que não é de uma forma intencional. Quando eu vejo, ele está ali. Que Então, legal. assim, é mais forte do que a gente, né? Essas memórias, essas... Aí, quando a gente para pensar, para fazer o link, porque, como bem disse a Jana, ela pode até completar, o trabalho pede para nascer. Ele está dentro da gente, sabe? E ele tem que sair de uma forma ou de outra. Ele precisa sair. E a gente, quando está produzindo, a gente não tem muito, assim... Eu, pelo menos no meu processo, eu não tenho essa consciência planejada. Eu nunca sei o que vai aparecer ali no final, né? Então, essas memórias aparecem. E depois de postas, eu consigo fazer o link. Isso, eu sempre fico curiosa para saber em relação à curadoria, sabe? Porque são quantas peças em exposição, Ana? São 22 peças. A curadoria é toda da Camila Nunes, que é uma gigante nessa área das artes visuais em Florianópolis, e não só das artes visuais, de todo tipo de arte, que está montando também uma escola de artes agora, a CAIS Escola, que ajuda nós, artistas, a transformar todo esse processo confuso em materialidade e acabar numa exposição ou num trabalho. Que Então, a legal. curadoria é dela, ela está participando dessa live com a gente também. Agora eu vi que ela está ali. Oi, Camila, que massa te receber por aqui. Uma responsa. Aliás, o Juliano falou aqui de novo, ó, a exposição O Íntimo Inseparável, o Resto, da artista Ana da Nova, tem curadoria da Camila Nunes e abre nessa sexta, dia 15 às 19 horas, na Galeria Berlim do centro de Florianópolis. Que legal. Então, eu fico muito curiosa em relação à curadoria, porque eu acho que é sempre um trabalho bem sensível, né, de ser feito. E é a partir das obras. Imagina, são 20 obras que você... Como é que foi que você apresentou essas 20 obras para ela? Você já tinha feito uma pré-seleção e falou, ó, dessas aqui seleciona 20? Assim, a gente... eu estou produzindo esse trabalho há 1 ano e 3 meses, né? Então, ele... É o que eu te falei, assim, o meu processo, ele não é um processo que eu sento assim, eu sento, vou fazer uma série de abacaxis, então esses abacaxis, eu não consigo fazer isso. Eu consigo passar o que eu estou sentindo. Então, eu comecei a trabalhar numa série de paisagens, de cenários, na verdade, de locais, e isso ele vai crescendo por si, o trabalho pede, sabe? É impressionante, né? O trabalho, ele te pede o que falta. Então, desses trabalhos, a gente fez algumas reuniões e aí a Camila pré-selecionou os trabalhos que iam estar ali. Alguns, ela sugeriu que eu produzisse mais de algum tipo de trabalho, de outro, e assim a gente foi construindo. Mas é sempre essa coisa assim, de entender o que o artista quer dizer na curadoria, é uma coisa muito sensível mesmo, como tu falou. Muito, né? Eu acho muito legal. E aí também, depois, além daquilo que o artista quer falar, né? Na hora que vocês estão produzindo, vocês têm um sentimento, têm uma intenção. Eu acho muito legal que a gente, como público, depois, às vezes, até interpreta. Às vezes a interpretação vai ser muito parecida, o meu sentimento vai ser muito parecido com o teu, e às vezes vai ser completamente diferente, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, eu sou muito ansiosa quando eu faço um trabalho, porque eu gosto de mostrar. Porque, para mim, o trabalho que eu faço, que eu pintei aqui, o que me interessa para mim, no momento que me preenche, é o processo, é eu estar ali fazendo. Quando ele ficou pronto, ele tem que ir para uma outra etapa de construção, que é essa etapa. Ele precisa tocar o espectador. O espectador que vê precisa ser tocado por aquele trabalho, por aquela obra. Se ele não é tocado, é porque ele não quis dizer para ele. Né? Então, eu sempre vejo a arte dessa forma. Ela, na verdade, se completa com a experiência do espectador.
Total, eu super concordo. Mas você está falando bastante de processos, assim, né? E eu concordo, assim, eu acho que a questão do processo, de como é que faz para a gente chegar, tudo que acontece até vocês chegarem e expor, né, para expor o que vocês produziram, acho que é também muito importante, assim, o processo, o caminho, como é que é a caminhada, né? A jornada, às vezes, é até mais interessante do que o resultado, que tipo, que nem a festa, né? Que o melhor da festa é a gente preparar a festa, a gente esperar a festa. Depois a festa acontece e meio que acaba. Mas eu não sinto que a produção artística acaba. Eu acho que, como a gente falou com a Jana também, assim, vocês continuam de certa forma, né? Sim, o trabalho do artista ele tá sempre se modificando. A gente está sempre em construção. Nunca eu acho que vai chegar aquela coisa, porque assim, aquele trabalho que tu fez lá, aquele teu primeiro risco, tu vê ele trazendo alguma referência, trazendo algum significado para um trabalho que tu está fazendo hoje. E ele vai se completando, tu muda a materialidade, tu muda a técnica, tu muda, pode mudar várias coisas, mas ali, a tua característica, né, aquela coisa, a arte, a tua assinatura, que tu olha um trabalho e fala, não, isso aqui é um Picasso, aquela assinatura, tu vê em todo o caminhar dele, mas tu vê que ele se modificou, ele evoluiu, então ele teve por vários lugares, que senão seria uma coisa meio monótona a arte, a gente ter que ficar parado sempre num lugar ali fazendo a mesma coisa. A gente não é reprodutor, né? É só de ficar reproduzindo arte. A gente constrói arte. Então Sim. eu sou apaixonada pelo processo. Ai, que maravilha. E, bom, conta um pouquinho sobre a tua história com a arte. Como é que foi que a arte chegou na tua vida? A minha história com a arte foi uma coisa muito assim, interessante, porque, na verdade, eu era apaixonada. Hoje, eu vejo que eu sempre tive um pé na arte, desde pequena. Mas eu tive que esperar muito tempo para descobrir isso realmente. Então, eu adorava cozinhar. Eu falei, não, eu vou ter uma fábrica de chocolate. Então, eu fui fazer o curso do meu chocolate, tal, isso aquilo, aprendi a fazer o chocolate, tal. Falei, não, cheguei ao ponto que eu quero. Aí fiz o branding todo da marca. Eu falei, não, mas eu quero mais. Eu quero que esse chocolate seja pintado, desenhado. Eu quero uma coisa assim diferente. Aí eu fui fazer um curso, fiz um curso em São Paulo rápido de trabalhos assim de chocolate. Voltei para casa e tive que fazer uma reforma. E comprei uma aquarela para cuidar dos pedreiros. E comecei a pintar e simplesmente assim me descobri de um jeito. Eu encontrei a minha forma de conversar com o mundo. Ah, Foi muito que legal. surpreendente. Uma coisa um pouco parecida, um processo, uma história, né? Um pouco parecida com a da Janaína, de novo, né? Acho que vocês têm mesmo alguma coincidência aí do processo e de ir se descobrindo de certa forma, né? Acho que não é fácil a gente deixar o lado artístico aflorar, mas ao mesmo tempo como é importante a gente ter esse contato com a arte, né, meninas? Ai, para mim é tudo. Eu acho que viver sem produzir arte hoje em dia, para mim, é a mesma coisa que não tá viva. É muito legal como a gente também vê que o processo ele é muito particular, mas ele também é universal, né? Algo que parece que confirma. Quando a gente escuta do outro assim, eu não estou sozinha no mundo, em primeiro lugar, nem como ser humano, claro, mas como artista, esse processo comum é muito interessante. Muito legal te ouvir, Ana. Não, ele parece que abraça a gente, né? De saber que não, tem pessoas que vivem isso também, né? Também tipo, é normal. É normal, exatamente, é normal essa forma de É falar. o que acontece, é isso mesmo que acontece. Isso tem uma explicação. É normal e a gente pode dizer que às vezes é um pouco dolorido também, ou não? É sempre instigante. Não, a dor, ela é a matéria-prima da arte, da produção artística, seja ela literária, seja ela nas artes visuais, na escultura. A dor é um essencial. Eu acho que a dor é a matéria-prima também, mas para mim eu tenho esse jogo assim entre a gente precisa se expor a um certo risco, né, uma certa dor, a um certo desnudamento para acessar, porque a zona de conforto não nos faz produzir nada. A gente está ali gostosinho, né?
Mas quando a gente se joga a partir dessa dor, pelo menos é o que acontece comigo. Quando eu tô no auge, assim, nos momentos mais agudos da minha vida e eu me jogo na arte, aquela dor se transforma numa alegria tão grande que assim, eu esqueço tudo, sabe? Uma coisa que era gigante, eu tô com super problemas de não sei o quê. Quando aquilo ali passa pro papel, eu me encontro de um jeito que, assim, a minha vida ganha outra perspectiva. Então é isso, né? Que sim, precisa da dor, mas o fazer artístico, ele dá uma alegria tão grande pra gente. Trazendo aqui uma frase da Clarice Lispector, que ela fala assim, eu escrevo porque escrever para mim me dá um prazer que eu não sei traduzir. Exatamente. E a gente não sabe, às vezes, mas por quê? Mas para quê? Não tem um objetivo nítido, não tem um objetivo claro, e as pessoas falam, tá, mas por que alguém se dedica, né, de fato, a algo tão subjetivo? Eu concordo plenamente contigo e acho assim, que o efeito terapêutico da arte, da construção, meu Deus, é gigante. É um encontro, é um lugar de encontro, né? Com o que tem de mais verdadeiro na gente. Eu acho que é a força do que é do eu, né? Do que é humano, essa força que a gente tem, que todo mundo tem. E que eu acho que a arte é uma forma de acessar esse lugar. Maravilha, gente. Eu concordo demais com vocês. Assim, é muito bacana ouvir vocês falando e compartilhando experiências que são meio parecidas, né? Super, super bacana. Meninas, eu quero muito agradecer o papo com vocês, foi super bacana. Para a gente começar a se encaminhar para o final do papo. Ana, convida também as pessoas. O sexta-feira vai estar aberto para todo mundo? É para convidado? Como é que funciona? Sexta-feira é aberto ao público, todo mundo vai ser super bem-vindo, super bem recebido, e eu conto com a presença de todo mundo. Todo mundo pode circular pela Galeria Berlim, pode ir lá ver os trabalhos. É um lugar lindo, né? Porque é aquele casarão antigo ali no Banco Redondo, bem no centro de Florianópolis, é um lugar fantástico. Então, todo mundo está convidado, é na rua Vitor Conder, 409, às 7 horas da noite. Maravilha! E, Jana, pro lançamento do livro também é aberto para todo mundo? Sim, aberto ao público. E se der, eu vou lá na exposição da Ana também. Eu não sei o endereço da Livraria Édera, né? A gente aqui na Lagoa é tudo assim, é do lado do supermercado, é na frente, não sei o quê. Mas Livraria Édera, Rua Afonso de Lambert, número a pesquisar no Google. Ótimo. Mas eu também vou lá te prestigiar. Vai ser muito feliz. Que massa, que massa. Que bom. Maravilha. Ó, o Juliano está aqui falando, os benefícios da arte são incríveis, né? Eles ajudam quem faz e quem recebe. As trocas da vida são reflexo disso. Com certeza, eu concordo completamente. A arte ela é imprescindível na nossa vida, né? A gente precisa cada vez mais perceber isso. Gente, meninas, muito obrigada. Pessoal que ficou por aqui até agora na conversa com a gente, obrigada também pela presença. Quinta-feira, então, tem lançamento do livro Labaredas no Jardim, na Lagoa da Conceição. E sexta-feira tem o lançamento, a abertura da primeira exposição individual da Ana da Nova. O nome O Íntimo, o Inseparável, o Resto, na Galeria Berlim. Gente, tem muita coisa para fazer. Fiquem ligadinhos por aqui. A live fica gravada, então pode mandar para todo mundo o nosso papo, para as pessoas conhecerem mais sobre essas obras, essas mulheres, artistas maravilhosas. E terça-feira que vem a gente tem mais conversas culturais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.